Vocês vão deixar ele ficar fazendo esse jogo com a gente aqui? Bom dia ao candidato Ricardo Nunes. Candidato, em outubro de 2021, o governo Bolsonaro editou uma portaria proibindo a demissão de pessoas que não se vacinassem contra a Covid. Em novembro, o senhor deu uma entrevista à Globo News dizendo que manteria a demissão de 3 servidores da prefeitura e chamou a portaria de muito inapropriada. A entrevista está gravada, é possível assistir na internet. Agora, na campanha, o senhor disse que não demitiu ninguém por causa de falta de passaporte da vacina. Em qual versão o eleitor deve acreditar? O candidato Ricardo Nunes tem aí todo o tempo ainda disponível a sua resposta. Quero agradecer à Folha UOL pelo convite, pela participação, pela realização, cumprimentar os candidatos, cumprimentar a Fabíola, a pergunta da Raquel, cumprimentando a Raquel e todos os participantes aqui. A pandemia começou tem 5 anos, já fazem 5 anos. Evidentemente, todo o processo você vai aprendendo, vai acertando, não existe problema nenhum com relação a você ter humildade de ir ajustando e poder fazendo aquilo que a gente aprende durante as ações. Tem uma coisa fundamental, São Paulo se tornou a capital mundial da vacina. Nós tínhamos 470 UBSs, todas as UBSs funcionando para atendimento, não houve nenhum funcionário público demitido. Nós tivemos a demissão de 3 pessoas, mas foram pessoas de cargos comissionados. Nenhum dos funcionários públicos tiveram sua demissão. Bom, durante a sua fala, Tabata Amaral pediu a palavra, depois também Pablo Marçal pediu. Tabata? Bom dia, Fabíola, bom dia, Raquel, bom dia aos nossos eleitores e eleitoras que nos acompanham nesse momento. A pandemia foi uma grande tragédia que afetou a todos nós, alguns mais, a outros menos, mas todos sofremos muito. E o Brasil deu muito azar de ter um presidente da República extremamente ideológico e que fez com que a vacinação da nossa população fosse atrasada. Presidente esse, na época Bolsonaro, que inclusive defendeu cloroquina e outras coisas que não funcionam. Mas São Paulo deu sorte. Deu sorte porque naquela época o nosso prefeito era Bruno Covas, que teve coragem e independência, quando necessário, para se contrapor ao presidente da República e também ao governador de então, que era o Dória. Infelizmente, Bruno Covas não está mais aqui. E eu fui pega bastante de surpresa quando eu vi o Ricardo Nunes, que está já há muitos meses em busca do apoio de Bolsonaro e de seus aliados, mudar de ideia e dizer que agora é contra o passaporte da vacina. E eu trago isso, gente, porque a eleição é um momento para a gente analisar quais são os valores, quem é que está aqui. E eu queria perguntar para você, o ponto não é concordar e discordar. A gente não concorda 100% nem com o nosso amigo mais próximo, mas se dá para confiar em pessoas que estão constantemente mudando suas posições para tentar lhe convencer, fazendo cálculo eleitoral. De novo, a gente não concorda 100% com ninguém. Tem uma posição que é igual à do Bruno Covas e contrária à do Ricardo Nunes nessa questão da vacina. Mas eu queria chamar a atenção para o tanto que meus adversários vêm abrindo mão de suas convicções, vêm mudando aquilo que defendem, justamente por um cálculo eleitoral. Eu acho isso muito perigoso, porque a gente escreve uma carta em branco e não sabe o que esperar daquela pessoa depois. Então, trago essa reflexão e bom debate para a gente. Pablo Marçal pediu a palavra com o senhor. Bom dia aos candidatos, bom dia, Fabíola. Parabéns aí pelo debate dinâmico, adorei aí o 10º debate tendo essa novidade aí, gostei muito. Parabéns aí à Folha. Você que tem um CNPJ na cidade de São Paulo, você lembra como essa prefeitura tratou você? E você que é trabalhador, muitos de vocês não conseguiram recolocação no mercado de trabalho por conta da forma que foi conduzida aqui. E é bonito ver alguém falando que aprende com erro e muda essa rota. A verdade não foi essa. A verdade é que essa mudança da postura do Ricardo Nunes foi nas últimas semanas, porque deputados federais cobraram isso dele e ele ignorou esses deputados. Uma delas é a Zambelli. A Zambelli, que é do PL, está me apoiando. E ela cobrou isso do Ricardo. O Ricardo acabou não respondendo ela mais. E eu sei que todo mundo pode mudar, você pode aprender. Mas você que está assistindo, você tem que ver a firmeza. Você leia o comportamento da pessoa. Muitos dos que estão mudando, eles não estão mudando porque aprenderam. Eles estão mudando porque começaram a despencar na pesquisa eleitoral. Eu estou em primeiro lugar na Veritá, estou em primeiro lugar na Futura, estou em primeiro lugar 30 dias nas nossas tracks, estou em primeiro lugar no Data Povo. Um bom dia a todos e vamos fazer o melhor debate aqui hoje. Ricardo Nunes pediu a palavra é sua. Obrigado. Gente, o que acontece? A gente precisa ter muita clareza. Ninguém acerta em tudo. Não existe mudança de posicionamento. Nós fizemos uma grande ação, o Bruno e eu, durante a pandemia. Nos tornamos a capital mundial da vacina. A única questão é que hoje eu vejo que não existe sentido você ter que usar um passaporte para ir numa igreja, para entrar num restaurante. São essas questões. E a gente precisa entender, aquilo era um momento novo, ninguém sabia lidar com aquela situação. Nós fizemos a lição de casa, temos consciência de que foi feito o que era preciso. É só uma questão de ter humildade e de aprender com as situações, somente isso. Agora a pergunta é da repórter do jornal Folha de São Paulo, Ana Luísa Albuquerque, que faz a pergunta para o candidato Guilherme Boulos. Olá, Ana Luísa, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia, candidatos. Candidato Guilherme Boulos, o senhor já disse que era a favor da legalização da maconha e do direito das mulheres decidir sobre o aborto. E o senhor se negava a reconhecer a Venezuela como uma ditadura. Agora, em busca do eleitor de centro,
o senhor tem recuado ou mudado de posição sobre esses temas. O senhor teme se descaracterizar com esses recuos, correndo o risco de acabar sem o eleitor de centro, se essa estratégia de moderação não colar, e também de perder parte do eleitorado de esquerda, que pode ficar frustrado com essa nova roupagem? A resposta do candidato Guilherme Boulos. Bom dia a vocês, bom dia Fabíola, aos candidatos. Ana Luísa, obrigado pela sua pergunta. Olha, se tem uma coisa que ninguém pode dizer de mim é não ter coerência com os meus princípios. Aliás, é por isso que eu sou tão atacado nas eleições, por isso que me chamam de radical, porque eu não nego a minha história, não nego os meus compromissos e os meus valores. Isso sempre fui de peito aberto para falar da minha história, para defendê-la. Há candidatos aqui que, se perguntar o que fez no verão passado, vão gaguejar para responder. Eu não. Defendo meus princípios, minha história, tenho firmeza, tenho coragem e convicção. As pessoas podem discordar de mim, mas negar isso de forma alguma. A questão é que tenta-se fazer um debate ideológico numa eleição municipal, onde se deveria discutir os grandes temas da cidade. Alguém acha que quem sai cedo lá do Jardim São Luís, a preocupação dele é a Venezuela ou é o ônibus lotado? Alguém acha que quem fica 8 horas numa UPA, a preocupação é as posições ideológicas de um candidato ou é o que ele vai fazer para a saúde? Eu sou candidato a prefeito de São Paulo. E é nisso que eu quero me focar nessa eleição e que eu vou me focar nessa eleição. Aliás, é importante a gente trazer, eu estava ouvindo aqui o debate anterior sobre o tema da vacina, que o Ricardo Nunes, esse sim, mudou de posição, e aí nós temos uma coisa que não é uma posição genérica e tal, nós temos uma coisa que impacta a cidade. Imaginem se o Bruno Covas tivesse sido negacionista em relação à vacina. Quantas vidas isso teria custado a mais para o povo de São Paulo durante a pandemia? É disso que se trata, gente. E não foi, Ricardo Nunes, só no caso da vacina. Ricardo Nunes disse que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. O Ricardo Nunes tinha até o ano passado um secretário do clima negacionista das mudanças climáticas, não acreditava no aquecimento global. Vazou um vídeo dele, que eu acho que foi vazado por ele mesmo, para tentar ganhar o eleitorado bolsonarista, dizendo que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Você que está assistindo acha que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia? Eu fico me perguntando, porque para além de colocações, isso expressa uma coisa muito real e concreta. Imaginem, Deus nos livre, que isso nos traga, que tenha alguma outra pandemia ou algo parecido, uma grande epidemia em São Paulo. Vocês vão confiar em alguém que se tornou um negacionista? É isso que está em jogo. Bom, e agora quem faz a pergunta é a colunista do UOL, apresentadora dos podcasts A Hora e Lira, Os Atalhos do Poder, Thaís Bilenque, que já está aqui conosco e faz a pergunta para a candidata Tabata Amaral. Olá, Thaís, bom dia para você. Bom dia, Fabíola, bom dia a todos. Candidata, as apostas e jogos online explodiram sem regulamentação no país e causam transtornos mentais gravíssimos, problemas sociais e dívidas impagáveis. Isso é consequência de uma série de projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Um deles foi votado em dezembro de 2023 e liberou as apostas esportivas e voltou a liberar os cassinos online. A senhora estava presente nessa sessão, mas não registrou o voto. Por que a senhora se absteve nesse que é um dos maiores dramas do país atualmente? A candidata Tabata Amaral, ela tem ainda 18 minutos e 12 segundos para usar nesse debate e agora pode responder a pergunta da Thaís. Thaís, apesar de não ter esse voto específico registrado, a minha posição é conhecida. Nós precisamos de uma lei dura e firme para regulamentar esses jogos. A gente cresceu vendo o jogo do bicho, que apesar de não ser regulamentado, infelizmente continua acontecendo, muitas vezes dando espaço, dando insumo para a criminalidade. Mas com essa questão das bets, das apostas, o problema ficou muito maior. A gente está vendo hoje idosos, adultos, muitos jovens também que estão se endividando, que estão adoecendo, enquanto essas empresas que sequer são aqui do Brasil têm lucros gigantescos. Tem inclusive uma discussão de que as famílias brasileiras, elas deixaram de comprar nos supermercados justamente por conta dessas apostas. Eu tenho muita alegria, essa é uma bandeira de vida minha, de ter criado no Congresso Nacional a bancada da saúde mental. Então o que eu defendo? Que a gente possa ir para cima disso que está acontecendo, fiscalizar, regulamentar, garantir inclusive que esse lucro todo que está tendo hoje seja controlado e que uma parte desse dinheiro vá para a saúde. Vício em jogo é igual vício em droga. Não tem nada de diferente. É um adoecimento mental. E a gente sabe que por conta da pandemia, por conta das crises econômicas, a gente está vendo das redes sociais um adoecimento de toda a população. Mulheres que têm depressão pós-parto, 1/4 das mulheres que são mães têm essa depressão. Hoje a gente perde mais policial para suicídio do que a gente perde em confronto. Jovens cada vez com mais depressão e ansiedade. Então, em resumo, não dá para seguir ignorando esse tema. Eu quero, como prefeita, fazer com que São
São Paulo seja referência no apoio psicológico, na questão da saúde mental, cuidando de uma dependência química e de um vício em jogo, sem tabu, sem preconceito, com psicólogo, com psiquiatra. E aí, para deixar isso muito claro, o que é que está no meu plano de governo? Que toda UBS vai ter uma equipe de saúde mental, que toda escola vai ter um psicólogo e que a gente vai finalmente olhar, inclusive para as cracolândias da cidade, enxergando sim um bandido e fazendo esse combate junto com a polícia, mas também enxergando o doente e entendendo que não é diferente de um câncer. Tem que ter remédio, tem que ter médico, tem que ter acolhimento, não pode ter preconceito. A última pergunta nesse bloco, feita inclusive pelo sorteio aqui, determinada pelo sorteio, é para o candidato Pablo Marçal e será feita pela repórter do Jornal Folha de São Paulo, Júlia Barbon. Olá, Júlia, bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia, candidatos. Candidato, nas redes em debates, o senhor passou a campanha acusando Guilherme Boulos de usar cocaína, quando na verdade o processo que embasava essa tese era de um homônimo, como a Folha mostrou. Mas em ação na justiça, seus advogados negaram que o senhor tenha feito isso e disseram que a expressão aspirador de pó se refere, abre aspas, a algo que atrai lixo. Por que o senhor diz uma coisa para o leitor e outra na justiça? A resposta do candidato Pablo Marçal. O seu advogado, né, fez essa defesa, ele está buscando uma defesa técnica. Agora, os nomes Espraiada, Hospital do Servidor e algumas outras coisas mais que eu vou trazer essa semana, eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. Terminou a minha resposta. O candidato Guilherme Boulos pediu a palavra. O tempo é seu. A baixaria do Marçal não tem limite, né, gente? É impressionante quando alguém vem para a campanha só para atacar, tumultuar. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Né? Eu vou dizer para vocês o que está por trás. Primeiro, ele inventou a mentira que a repórter já disse aqui, trabalhando com um homônimo, um cara chamado Guilherme Bardawil Boulos, que teve um processo por porte de drogas e que ele queria atribuir a mim, para confundir o eleitor. Agora, quando ele cita o Hospital do Servidor, ele está se referindo a um período quando, com 19 anos, eu enfrentei uma depressão crônica. Nunca disse isso publicamente, porque não cabe, e fiquei alguns dias no Hospital do Servidor. Enfrentei como muitos jovens enfrentam, e lidei com ela, venci a depressão e segui em frente, que é o que eu desejo para todos que enfrentam uma depressão. Aliás, isso pode ser confirmado pelos prontuários do hospital, e será. Pode ser confirmado por todos os médicos que passaram por lá, e será. O Marçal trabalha assim, com lama, com esgoto, com mentira, atacando reputações e desrespeitando as pessoas. Uma pessoa como essa não teria nem condição a ser candidato a prefeito de São Paulo, quanto mais a ser prefeito. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra. O tempo é seu, candidato. Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro, com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, para você ter noção. Ele não dá conta de ser esse Lulinha Paz e Amor, ele vai mostrar as garras, e isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro, não tem como. O candidato Guilherme Boulos também quer falar, o tempo é seu. Não, eu vou ser muito rápido porque eu não vou ficar em bate-boca com um cidadão desse. Só para que todo mundo registre. Vocês viram que ele tentou aqui forçar mais uma fake news. Tentando utilizar, ele queria deixar para a reta final, porque é assim que eles usam. Esse é um método, tentar gerar confusão. Foi desmascarado aqui ao vivo, como já havia sido pela boa reportagem da Folha de São Paulo no outro caso. E aí muda de assunto. É assim que eles funcionam, né? Aí começa a falar de outras coisas, da ideologia, enfim, do que é a especialidade da extrema-direita em produzir fake news. Pode falar. Pablo Marçal quer falar também, o tempo é seu. É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. Então, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Bom, não é a hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. Ele quer falar. Pode falar. O tempo é seu. Quer falar de novo? Para não ficar no ar, nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é o nível lamentável, maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Pablo Marçal quer falar também.
Até na eleição, as mudanças, a Tabata ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas, e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor, que está aqui, ele é só uma figura de marquetagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca a pessoa pequena demais para um cargo tão grande, para uma cidade tão poderosa. É esse meu registro. Guilherme Boulos pediu a palavra, na sequência Nunes e na sequência Pablo Marçal. Boulos. Gente, tudo que o Ricardo Nunes diz aqui é para esconder aquilo que ele não fez. Ele fica vomitando número, mais número, mais número, mas você vive a cidade real. Não adianta. Aliás, a propaganda dele na televisão poderia ser uma série da Netflix, de tão ficcional que é. É ficção pura. Não vai convencer. Ele falou aqui de experiência. Outro dia, Nunes, você declarou que o Boulos não tem experiência, não geriria nenhum carrinho de cachorro-quente. Eu fico imaginando um carrinho de cachorro-quente gerido por você. O cachorro-quente ia custar uns R$300, porque a salsicha ia ser superfaturada, como foram as obras emergenciais. Não é? A salsicha, não é? Ia vir do compadre. A mostarda ia comprar do amigo. Né? E isso seria, essa experiência eu quero longe de mim. Essa, ó, afasta de mim esse cálice. A experiência que nós queremos é uma experiência de eu ter a Marta Suplicy como vice, que fez os céus, o bilhete único. A experiência de quem tem compromisso com o povo, de quem tem uma trajetória e uma história não ligada a esse tipo de acusação e de coisas escusas, mas de quem tem postura para governar São Paulo. O candidato Ricardo Nunes pediu direito de resposta, já foi negado, já foi julgado e negado, mas o senhor pediu também a palavra é sua. Ô, Guilherme Boulos, mas antes deixa eu responder ali para o Pablo Henrique. Pablo Henrique, essa coisa de querer falar de religião é muito ruim. Sabe o que fica feio para você? Você ir lá na Assembleia de Deus, falar com um grande líder e depois ficar postando que ele te apoia e seguindo não te apoia, ficar mentindo, isso é ruim. Eu vou deixar para você uma mensagem importante, Salmo 133, que é o que você não conseguiu fazer no nosso ambiente. Diz o Salmo 133, ó quão bom é que os irmãos habitem em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Você só veio para tumultuar, Pablo Henrique. A gente está falando aqui da maior cidade da América Latina, de 12 milhões de pessoas. Nós estamos falando do futuro das pessoas, né? Essa agressividade, essas questões. Aqui eu tenho a minha vida dentro da igreja. Tem um grupo de oração na minha casa, chama Grupo de Oração Sagrada Família, mas não é isso que interessa aqui. Não é isso. O que interessa é essas mentiras que você coloca, são os ataques, as agressões. É isso. Então, só para deixar claro aqui. E com relação aqui ao seu Guilherme Boulos, rapaz, não fica colocando as coisas de uma forma errada para as pessoas, sem prova. Isso é feio. Vocês estão vendo aqui, está todo mundo aqui atacando. Por quê? São Paulo é inegável. Nós estamos batendo o recorde de investimento. Recorde. Eu vou entregar 8.400 obras. 8.400 obras. O que tem de realidade é isso, é você que está aí no seu bairro, sabe que chegou a obra, se não chegou, está andando, ou vai estar chegando, porque a gente está cuidando da cidade. É isso que a gente tem de avanço na nossa cidade. Como, por exemplo, eu fui dias atrás com o Tarcísio, lá no Capão Redondo, naquela enchente, que não vai ter mais enchente, estou fazendo piscinão. Nós vamos fazer a extensão ali da avenida e no Córrego dos Brancos, a extensão da Caldeira Filho. Tanto que o Tarcísio vai fazer de centro-bairro, vou fazer bairro-centro. E vai passar 2 viadutos onde eu estou fazendo piscinão. E vai chegar o metrô até o Jardim Ângela, nessa parceria com o governo do estado. Então acaba o alagamento. Melhora a questão da mobilidade, com a extensão da Cadeira Filha até em Goimirim. Vai melhorar porque vai estar o metrô até lá. Como eu fui também outro dia com o Tarcísio em Perus. Inclusive Morro Doce é Perus. Você não sabe nem onde é que ficam as coisas aqui. Não é Pirituba, não. Lá estou fazendo 4 piscinões, vai acabar com a enchente. É isso que a gente precisa fazer, cuidar da cidade. E tomar cuidado, porque o que eles querem é o seguinte, ninguém tem experiência de nada, né? Ficam colocando situações. Fala aqui do rapaz que eu conheço, do Pedro. Ele trabalhou para o governo há 20 anos. Quer dizer que ele é compadre do Haddad, é compadre da Marta? O que é isso? Exatamente o que eu fico assim, indignado. É das pessoas virem querer colocar coisa aqui que não sou verdadeiro. Tem verdadeira a minha história de vida, limpa, que eu vim da periferia com orgulho, do Parque Santo Antônio. Que um prefeito que veio da periferia governa a cidade hoje está batendo recorde de investimento. E é isso. E que a gente vai continuar avançando. E para isso eu peço que você vote no 15, para a cidade continuar nesse caminho seguro. Pediram a palavra aqui Pablo Marçal e Guilherme Boulos. Primeiro, Marçal. De novo, falar um versículo que está escrito ali. Eu sou o único aqui que não tem cola, mas está tudo bem. Ricardo, por que a Marta Suplicy, que é vice do Boulos, era sua secretária até o começo do ano? Não faz sentido nenhum. O eleitorado tem que saber disso.
Sobre você e o seu marqueteiro Fajuta, que perdeu a eleição com o Bolsonaro e vai perder a sua, e também como foi com o governador, que também apoia a sua campanha, Rodrigo Garcia. A arrogância de vocês vai levar vocês à ruína, tá? Já que você citou Salmos, eu vou colocar Salmos 69, onde está escrito assim, ó, o zelo pela sua casa me consumiu. Todas as vezes que você me vê indo para um confronto, eu nunca vou negar, porque o verdadeiro cristão ele vai para o confronto. E aqui eu quero deixar bem claro, Jesus não poupou Pedro, não poupou os cambistas, que é a maioria dos cristãos aqui. Ele destruiu tudo que estava na porta do templo, porque quando precisa, ele chamou algumas pessoas de raca, que significa raça de víboras. E quando a Tabata fala, não vamos falar de religião, ela está falando, eu não entendo esse assunto o suficiente para trazer ele. Interessante é que o governo de uma pessoa é definido pelo tanto de sabedoria e experiência que ela tem. Sou cristão e eu sei que você não leva essa vida que você está fazendo aí. A Tabata, no último debate, eu pedi perdão para ela, na hora que alguém perguntou sobre isso, ela não perdoa, um cristão sempre perdoa. Inclusive, tem que fazer no mesmo dia 490 vezes, que é 70 vezes 7. Que fique claro aqui, eu sei que você não vai responder. Seu Aldo Rebelo, comunista, Soninha, que é comunista, tudo no seu governo, você é só um santo. Se a gente não canonizar você até o final da eleição, eu sei o que a gente vai fazer com você. Nós iremos fazer algo poderoso. A gente vai ter que colocar você, ano que vem, através da Polícia Federal, naquilo que você está todos os dias, na hora de deitar, sabendo que vai acontecer por causa das merendas. Tabata e Nunes também pediram a palavra, mas antes, Guilherme Boulos já tinha pedido. A palavra é com você. Não, gente, só para deixar claro, não fica nada no ar. Né? As denúncias que eu citei aqui, por exemplo, de 50 milhões em contratos para o compadre do Ricardo Nunes, né? É compadre de fato, é o padrinho da filha dele. Né? Essas denúncias foram publicadas pela Folha de São Paulo e pelo UOL. Assim como outras denúncias, como o conjunto das obras emergenciais, 4 bilhões de reais sem licitação. É importante para ficar claro. Em segundo lugar, colocar o seguinte... Ele citou aí obras, por exemplo, a extensão do metrô para o Jardim Ângela. Não é? Eu fui buscar com o presidente Lula recursos do governo federal para contribuir para isso. Assim como lá na região do Capão, a urbanização do Morro do S e a canalização do Córrego dos Freitas, que o Ricardo Nunes não fez. Quem é do Capão sabe muito bem disso. Extensão do metrô da linha verde, que vai vir recursos do governo federal, Instituto Federal no Jardim Ângela e também em Cidade de Tiradentes. Várias obras. O que ele citou, inclusive, de recursos que ele teria para os ônibus elétricos são do BNDES, que eu fui me reunir com o Eluígio Mercadante, presidente do BNDES e do Banco do Brasil. Só para que ninguém consiga ficar aqui dizendo que está fazendo caridade com chapéu alheio. Tabata Amaral. Eu acho que é importante trazer, para quem não acompanhou isso, que Pablo Marçal, que está sempre partindo para a baixaria, para ataque sujo, para desviar a atenção de todo o seu histórico, da sua condenação, dos crimes pelos quais é investigado, meses atrás, ele teve a coragem de falar sobre o meu pai, que sim, eu perdi para o suicídio, eu perdi para as drogas, quando era adolescente ainda, porque achava que assim ia conseguir me desestabilizar. Essa é a imagem que tem das mulheres, né? Se é baixinha, se tem a voz mais mansa, que qualquer um vai conseguir comandar essa mulher. Mas olha só que surpresa, justamente a mulher no debate é a adulta da sala. Olha só que surpresa, justamente a mulher, que muitas vezes sofre tanto preconceito, está aqui falando de proposta e batendo de cara com cada um desses marmanjos que não conseguem responder minhas perguntas e que não conseguem endereçar perguntas a mim. Sabe por quê? E sabe por que eu não fico esbravejando sobre a minha fé? Porque eu não preciso. A relação que eu tenho com Deus, é com a minha comunidade, é com a minha igreja. E eu aprendi desde muito pequenininha, no coral, no TLC, na infância missionária, que o bom cristão demonstra seus valores pelos seus atos e não pelas suas palavras bonitas. Quanta gente aqui que já foi condenada, que já foi investigado. Onde é que está na Bíblia que cristão rouba, que cristão dá golpe, que cristão prejudica, tira dinheiro de coisa miúda e de coisa grande? Não preciso falar se eu estou aqui para trabalhar, para servir. Não foi com Jesus, a gente não aprendeu sobre falação. Tem gente que é bom de cartaz, de militância, tem gente que é bom de propaganda, tem gente que é bom de mentira. Não foi isso que eu aprendi. E eu realmente não acho que essa instrumentalização da fé, ela é boa, nem para nós cristãos, nem para o que está acontecendo. Mas se você quer saber quem de fato carrega valores cristãos, independente da religião que professa, que pratica, olha para os valores. Porque desonesto, para mim, não é cristão, e quem fala demais e mente e não traz ações concretas para retribuir também não é cristão. A coisa mais bonita que eu tenho para trazer da minha história é o tanto de projeto que eu aprovei. É o pé de meia, R$200 por mês, mais R$1.000 por ano, que está transformando a vida de quase 3 milhões de jovens, é os absorventes que a gente lutou para colocar na escola, é a vacina para os professores no auge da pandemia, é o marco legal das startups, mudanças climáticas. Não vou falar aqui dos 20 projetos, mas cristão trabalha, não fica na falação não, muito menos com essas mentiras todas que a gente está vendo. Bom, aqui Pablo Marçal pediu a palavra, Guilherme Boulos também, mas antes já tinha pedido o Ricardo Nunes, então começa com o Ricardo Nunes. Ok. Olha, pessoal, é muito importante que a gente tenha transparência, verdade, né? O que o Guilherme Boulos tem insistido em falar, e eu tenho muita tranquilidade de conversar com você, é de que o padrinho da minha filha, que presta serviço há 20 anos para a prefeitura, 20 anos, executa serviço para vários governos e prestou serviço para a prefeitura, mas não, ele fala de investigação. Não existe absolutamente nada, nem disso, de que o serviço não foi feito, de que foi nada.
A única questão que ele traz, e você precisa saber disso, para não cair nessas armadilhas, é de que uma pessoa que eu conheço, tem várias pessoas que a gente conhece. Agora, existe todo um procedimento lá para fazer as contratações. Existe a controladoria, o Ministério Público. Comigo, nunca vai ter, nunca teve nenhum tipo de benefício para ninguém. Comigo, inclusive quando eu fui vereador, que eu presidi a CPI da sonegação tributária, que eu pedi o indiciamento de 99 diretores de instituição financeira. Eu fiz a condução coercitiva do Maestro Dionécio na CPI do Teatro Municipal. Comigo, não tem nenhum tipo de possibilidade de que aconteça qualquer coisa errada que não tenha punição. E para o Pablo Marçal, nem o cara condenado, vem falar de Polícia Federal. Teve pouco tempo aí a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa dele. Foi condenado, foi para cadeia. Não vou nem considerar o que esse cara fala, né? É como foi dito aqui, quem é um cara para se dizer cristão que comete crime, que tira dinheiro das pessoas mais pobres? Não vou considerar. Agora eu te pediria, Guilherme, vamos levar o nível, né? Não dá para ficar colocando coisas para as pessoas aqui que não sejam realidade. A palavra é com Pablo Marçal agora. A Tabata, ela fez o discurso mais longo, o discurso cristão mais longo que já teve debate político agora nessa última fala dela. E eu quero te dar os parabéns, Tabata. Quando a gente não domina o assunto, a gente ataca ele. O Ricardo acabou de falar que eu toquei alguma coisa de alguém. Estou aberto ad infinito a retribuir 4 vezes mais se alguém achar se eu peguei alguma coisa de alguém. Aquilo era uma relação de trabalho, mas é uma mancha, né? Infelizmente, eu peço perdão para a sociedade por ter trabalhado com um canalha que acabou me colocando nisso. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência. E o fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô, Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é quem não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. Pablo Marçal, que pergunta neste momento para o candidato Ricardo Nunes, segundo o sorteio. Marçal. Ricardo Nunes, por favor, eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha uma das duas. A resposta com o candidato Ricardo Nunes. Vocês vão deixar ele ficar fazendo esse jogo com a gente aqui? Acabou o tempo. Olha, o Pablo Henrique. E sabe por que é Pablo Henrique? Porque é o que está lá no inquérito da Polícia Federal, que ele foi condenado. Eu sou casado há 27 anos. 27 anos. Eu amo a minha esposa, nunca levantei um dedo para ela. Como você é baixo, cara. Como você é baixo. O que tem de verdade, inclusive está rodando aí na internet, é que até aquela situação que o Duda Lima foi agredido, ele armou antes, rasgando lá, o advogado dele rasgando. Tá o vídeo, está sendo publicado, tá rodando aí. E fazendo para o cara falar que foi agredido. Esse cara é só mentira. É só mentira. Falou que o Trump mandou carta para ele, é mentira. Foi lá para Camizungo, na África, pessoas humildes. Esse cara em 2019... Pessoas pobres, foi lá fazer vídeo, fazer filmagem, dizer que ia fazer 300 casas, arrecadou mais de 4,5 milhões das pessoas de boa fé, sumiu com dinheiro, fez só 1,5 milhão de investimento, tem 26 casas lá feitas, e as pessoas lá até hoje nas casas de lata. Isso é uma farsa, isso é uma farsa, envolvido com tudo que é de coisa ruim, de PCC. Olha, cara, vamos elevar o nível aqui, vamos elevar o nível, cara. Respeito a minha família, 27 anos de casado, amo a minha esposa, desculpa por tudo isso que a gente está passando, mas vamos superar. Eu te amo, meus filhos. E a gente vai se livrar desse cara que está ganhando aí só em rejeição. Pablo Marçal tem a palavra. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? De novo. Não, você usa seu tempo para você responder, porque você é macho aí, agora abre o seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? Você falar que ama a sua esposa, eu não duvido não, você parece um cara que ama ela mesmo. Agora, você não respondeu o porquê que ela registrou. Ela estava embriagada, ela estava ludibriada, ela estava alienada. O que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Só responde isso. O senhor quer responder? Quer usar o seu tempo? Que você não pediu a palavra, quer? Ricardo Nunes pediu a palavra. Olha, vocês já perceberam que ele tem o tal das ondas, os golpes. Ele é acostumado a dar golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Você deu golpe lá nos velhinhos, ainda adolescente. Você não escutou a mensagem do teu pai, que está nos áudios da gravação da Polícia Federal. Escute o teu pai, Pablo Henrique. Você deu golpe nas pessoas lá da África, humildes. Não faz isso não, cara. Não faz isso. O Pablo Marçal pediu direito de resposta. Antes, o pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi negado pela comissão e agora o pedido do Pablo Marçal está sendo analisado, mas o Pablo Marçal pediu a palavra também. Lá em Camizunga eu fiz uma promessa que eu só sairia de lá depois de construir a última casa. Eu não sou o prefeito lá, igual esse incompetente. Lá eu sou apoiador
E eu vou ficar até o final. E estamos juntos, Kamizunga e outros países também na África, a gente ajuda. Um beijo para vocês. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Defenda a honra da sua esposa, então. Ela registrou, você sempre foge do assunto. A Tabata Amaral pediu a palavra. Tabata. Eu queria pedir uma pausa ao que a gente está vendo aqui e trazer uma proposta, porque eu acho que é isso que as pessoas esperam em casa. Vamos falar de violência doméstica, mas não ridicularizando um tema que é tão importante como, infelizmente, muitos adversários fazem. São Paulo bateu recorde de feminicídio nesse ano. Já foram 25 feminicídios. E tem uma acusação, sim, muito grave em cima do prefeito, que é o fato de fazer muito pouco, quase nada, para mudar essa realidade. E aí, trazer minha proposta. Nós sabemos que a violência doméstica, ela começa com abuso psicológico. É por isso que eu falo tanto da importância da gente garantir apoio psicológico e independência financeira para nossas mulheres. E aquelas mulheres que foram ameaçadas, elas merecem a proteção do poder público, seja numa casa sigilosa, na qual elas possam estar até se reerguerem e estarem seguras, seja garantindo a Patrulha Maria da Penha. Nós temos hoje menos de 140 guardas fazendo esse patrulhamento. É muito pouco para as mulheres de São Paulo. Vou fortalecer a Patrulha Maria da Penha e atuar em todas as instâncias para a gente sufocar essa violência. E vou além. A gente também vai atuar na questão do estupro. Vocês viram o maníaco na Moca, em frente a uma escola, luz do dia, uma câmera gravando, tentando arrastar as mulheres. Esse é outro recorde horroroso que aconteceu na gestão do Nunes, que é recorde de estupro. São 8 estupros por dia aqui em São Paulo. Vocês podem contar comigo. A gente vai reforçar a iluminação, a gente vai reforçar o policiamento nos pontos mais perigosos e uma mensagem para os homens. Eu falo muito de segurança das mulheres, mas tenho certeza, se a rua for segura para a mulher, ela vai ser segura para vocês também. Cada um aqui vai responder perante a Deus e a justiça pelos crimes que cometeu ou não. Mas eu acredito que você que está nos acompanhando merece que a gente fale de proposta e respeite você que está aqui. Bom, a candidata Tabata Amaral, fazendo agora a colocação, ela tem somente agora 1 minuto e 51 segundos para usar. A gente está na última pergunta do debate, calma que eu vou falar aqui dos demais. Foi pedido o direito de resposta de Pablo Marçal, foi negado, ele pediu a palavra e tem o momento de falar agora. Ele ainda tem 4 minutos e 42 segundos nessa reta final, Guilherme Boulos tem 4 minutos e 38 segundos, Ricardo Nunes 3 minutos. A palavra então agora com Pablo Marçal. Ricardo Nunes. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Eu vi você procurando nas suas folhas aí e não achou a resposta do seu marqueteiro. Seja homem e assuma por que ela foi lá fazer isso. Bom, o Ricardo Nunes já tinha pedido a palavra é sua. Olha, pessoal, isso é tática dele. Tática de quem deu golpe a vida inteira. A vida inteira deu golpe. Ele não vai. Eu não vou cair no golpe dele. Eu vou manter aqui a minha estabilidade e respeito a você. Ele ia com o negócio das ondas, ele foi atacou o pai da Tabata, atacou o Boulos, atacou o Datena. Eu não cairei nisso. Mas eu quero falar de algo importante, da questão das mulheres. Eu inaugurei o primeiro centro de exame das mulheres em Itaquera. Eu vou fazer um desse em toda a cidade, dentro do Paulistão da Saúde, que eu já estou construindo na Zacnac, que tem hospital dia, toda a infraestrutura para as mulheres. Isso que é de fundamental importância. E tem mais, o programa Guardiãs Maria da Penha da GCM era só no centro de São Paulo. Eu estendi para toda a cidade, ampliei o número de viaturas, o número de policiais. E é esse avanço que a gente quer continuar na cidade. Com verdade, sem mentira, né? sem colocar coisas que não são realidades. Você está aí no bairro, você está vendo as melhorias chegar para você. E é isso que a gente tem que continuar fazendo, e é isso que eu quero continuar fazendo, e te peço o voto no 15. O candidato Pablo Marçal pediu o direito de resposta e pediu também a palavra. Tabata Amaral também pediu a palavra. Primeiro Marçal, depois Tabata. Marçal? Como votar num cara que não é homem para assumir o que aconteceu? De novo, eu vou perguntar. 8ª vez em todos os debates. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Só isso que eu quero e não toco nesse assunto mais. Todo mundo quer saber. Pedido de resposta negado ao candidato Pablo Marçal. Tabata Amaral tem a palavra agora. É uma pergunta para as mulheres que estão nos acompanhando. Muita falação, muito desrespeito. Mas você, mulher, durante a gestão de Ricardo Nunes, se sentiu mais segura nas ruas de São Paulo ou não? Você, mulher, que tem um filho na escola pública, está vendo o seu filho ter mais oportunidades, se desenvolver mais, sim ou não? É essa a pergunta que a gente deveria estar debatendo. Quem faz a pergunta agora no debate é o candidato Ricardo Nunes. E segundo o sorteio, quem vai responder é a candidata Tabata Amaral. Nunes, 30 segundos para a sua pergunta. Deputada Tabata, a Thaís trouxe aqui uma pergunta importante sobre o seu não voto na questão dos jogos. Dia 31 de outubro do ano passado também teve uma outra votação importante lá na Câmara dos Deputados, que era o aumento de penas. Você está falando de segurança, de mulheres, de furto. Mas a oportunidade como deputada, que era votar a favor do aumento de pena para esses casos de roubo e de furto, a senhora não votou também. O que justifica a ausência dos votos lá e um discurso totalmente diferente? Lembrando que essa é a última pergunta e vocês têm esse tempo aí que sobrou para vocês utilizarem antes das considerações finais. A resposta agora é com a candidata Tabata Amaral, que tem 1 minuto e 29 segundos ainda. Meu posicionamento sobre isso é conhecido.
Perdi essa votação, mas ficou registrado, sou sim favorável ao projeto e não só sou uma das deputadas mais frequentes no Congresso, mas a única que entre 2018 e 2022, dos 10 mais votados, esquerda-direita, Lula-Bolsonaro, conseguiu aumentar a votação, especialmente nas periferias. Nessas horas, a opinião que importa é a do povo e é por isso que eu estou aqui pedindo o seu voto, para conhecer a minha trajetória, para conhecer o meu projeto para São Paulo e para votar 40 no dia 6 de outubro. As pesquisas já estão mostrando, saiu uma hoje cedo e eu cresci mais uma vez, mas o que vale mesmo é o seu voto na urna, então peço o voto no 40. A Tabata ainda tem 45 segundos e Pablo Marçal ainda tem 4 minutos e 17 segundos, Guilherme Boulos 4 minutos e 38 segundos, Ricardo Nunes 1 minuto e 58. O Pablo Marçal pediu a palavra e também Ricardo Nunes pediu a palavra, é isso? Pediu a palavra Ricardo Nunes na sequência. Primeiro, Pablo Marçal. Tabata, continue crescendo e o dia que você tiver a estatura perfeita aí para dirigir essa cidade, volta aqui nessa eleição. Ricardo Nunes. Só para falar com relação a você perceber, tem muita coisa que falam, mas na prática, na hora de ir lá e apertar o botão, aí fala de vários problemas. Está lá, não vota a favor. Então, essas questões que a gente precisa observar, né? Tem muitas coisas aqui que estão se falando, separar aquilo que é o discurso, aquilo que é a prática, aquilo que as pessoas falam por conta do período eleitoral ou aquilo que é a sua história de vida. Então, fazer essa observação que eu acho que é muito importante. Nós temos para decidir o futuro da cidade. Decidir aquilo que os 12 milhões de pessoas que vivem em São Paulo vai querer para os seus próximos 4 anos. Eu fui presidente de entidades, empresário, vereador por 2 mandatos. Um trabalho muito bacana, eu fiz presidindo várias CPIs, atuando como relator do orçamento várias vezes, relator da LDO, vice-prefeito e prefeito. A cidade de São Paulo ainda tem muita coisa para fazer, gente, muita coisa, mas indiscutivelmente. Os dados são de que nós estamos com menor índice de desemprego desde 2015. Nós fizemos muitos avanços na área da saúde, tem muita coisa para fazer, é óbvio, a gente diminuiu a fila da saúde. Preciso continuar trabalhando porque ela vem diminuindo cada vez mais para zerar a fila. A gente hoje tem a alegria de ter todas as crianças com vaga de creche, o maior programa de segurança alimentar da história da cidade. Então, é essa observação que eu te peço. Pro domingo, você poder ir lá se encontrar com a urna, exercer o momento mais importante da cidadania, mas com as verdades. Essa coisa fundamental para que a gente possa ter nossa cidade, nos próximos 4 anos, seguindo no caminho seguro. Pablo Marçal pediu a palavra e também Guilherme Boulos. O primeiro foi o Guilherme Boulos que pediu a palavra. Boulos. Já que você falou em verdade, Ricardo, tem uma série de questões sem resposta aqui. Você, infelizmente, deixou pouco tempo, mas vamos ver se você consegue, nesse tempo final, responder alguma dessas questões. Os inquéritos da máfia das creches que você está sendo investigado. Insiste em negar, mas tá. Gente, isso é reportagem, basta as pessoas pesquisarem. Tá. Você sabe o risco que isso tem, que não é só para você, é para São Paulo. É uma investigação grave, inclusive utilizando, num dos casos, uma acusação de utilização da sua esposa como laranja. Existe uma acusação real que foi colocada em relação ao boletim de ocorrência, que você precisa responder. O Pablo Marçal é um provocador, é isso que ele é. Mas existe uma acusação real. Aqui no UOL, na sua sabatina, você negou o BO e foi desmentido pelas próprias jornalistas, dentre elas a Fabiola, que conduzia. Sim, não dá para você querer ficar tapando o sol com a peneira. Agora, para além de responder essas questões, eu queria que você respondesse uma outra, que você também ignorou no debate da TV Record antes de ontem. Foi perguntado pela jornalista e você, de maneira desrespeitosa, ignorou. O Bolsonaro vai indicar cargo na sua gestão, caso você fosse reeleito? Vai? Por favor, candidato Ricardo Nunes, o senhor só pode falar a hora que eu lhe der a palavra. O senhor pediu o direito de resposta e foi concedido ao senhor. Então, o senhor tem 1 minuto para o seu direito de resposta. Muito obrigado. Olha, a gente tem aqui pessoas que estão nesse processo eleitoral, que não têm experiência e que vêm com uma série de mentiras. Eu quero falar com você. Eu tenho 30 anos na vida pública. 30. Nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação. A minha vida inteira, inclusive como vereador, exerci de forma contundente combate à corrupção. Não existe absolutamente nada disso que o seu Guilherme Boulos está falando. Nessa investigação da Polícia Federal, aliás, tem 2 traumatizados aqui, né? O traumatizado com a Polícia Militar, que sempre correu, o traumatizado com a Polícia Federal, que já foi preso pela Polícia Federal. Inclusive, pouco tempo atrás aqui o seu Marçal teve a Polícia Federal na casa dele. E da minha parte, eu garanto para vocês, eu sou pai de 3 filhos, avô do Ricardinho, eu nunca tive nenhum envolvimento com nada e nunca terei. Nunca terei. Essa é a grande verdade, não cai na conversa dessas pessoas não, porque a gente tem uma vida correta e séria. Guilherme Boulos pediu o direito de resposta, está sendo analisado pela nossa comissão e Pablo Marçal pediu a palavra.
Só registrar minha indignação em relação a esse direito de resposta do Ricardo, porque não faz sentido, não teve ofensa, mas tudo bem. Ricardo, responda para nós, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? É que eu quero fazer um desafio para São Paulo. Se ele não responder isso, não dê um único voto para ele. Nem você que está desesperado, achando que vai ser mandado embora, que aqui firme meu compromisso. Você que é funcionário da prefeitura, não vai ter demissão no meu governo, não vou demitir você por causa de política. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Bom, alguém se manifesta, porque nós vamos então para as considerações finais. Vamos usar os últimos tempos. Então, mas calma, quem é que quer falar primeiro? Quem é que quer falar primeiro? Alguém levanta a mão para se manifestar. Vamos na ordem dos púlpitos. Então, primeiro o Ricardo Nunes, que ainda tem 23 segundos. O direito de resposta do Guilherme Boulos está sendo analisado, ele está aguardando o resultado. Eu vou usar e aí esse rapaz vai ficar usando do tempo dele para ficar fazendo administração do tempo, candidato. Foi conforme o combinado. O senhor tem agora, por favor, retoma o tempo de Ricardo Nunes, que ele estava só com uma dúvida, 23 segundos para o Ricardo Nunes, que é o que ele tinha ainda. Essa foi a administração do tempo. Foi dado 20 minutos para cada um dos candidatos. E cada candidato administra esse tempo conforme a sua vontade durante os 4 blocos. Sobrou, neste momento, 23 segundos para o candidato Ricardo Nunes. O senhor tem 20... O Pablo Marçal pediu a palavra antes então de a gente ultrapassar e zerar o cronômetro. O Pablo Marçal, que ainda tem tempo, pode falar. O senhor pode falar. Obrigado. Essa aqui é uma prova que não pode deixar o Ricardo para ser gestor da prefeitura. Você não viu, mas todo mundo aqui viu. Ele desesperado porque eu tenho 3 minutos e 40 e ele não. Como ele tem só 23 segundos, seja homem e fale. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Olha, além desse tempo ainda do banco de tempo, a gente tem 1 minuto para as considerações finais de cada um dos candidatos. Agora o que a gente está fazendo é zerando e conforme aqui as pessoas forem levantando, a gente pode continuar o debate, entendeu? Temos aí algumas pessoas que ainda com algum tempo. Bom, ele está aqui. O direito de resposta de Guilherme Boulos foi negado, segundo a comissão. E quem então começa a falar agora é Ricardo Nunes, que tem 23 segundos. Esse malandro tem 23 condenações só agora nessa eleição. 23 condenações por mentir. Ele tem que responder, porque ele fala, não, me dá a conta que eu devolvo. Quando o cara é condenado, ele foi condenado a 4 anos e 5 meses, ele tem que pagar o dobro em pena. Ele tem que pagar em pena. Bandido paga em pena, não paga em dinheiro. Ele tem ainda 2 segundos, então, agora o Ricardo Nunes para falar. E agora ele pediu a palavra, o Pablo Marçal, mas ele pediu também direito de resposta que está sendo analisado. Então, a palavra primeiro, enquanto o seu direito de resposta está sendo analisado. A cidade de São Paulo, por favor. Esse aqui foi o melhor debate até agora, porque mostra a dinamicidade, mostra a gestão, a administração do tempo. E o Ricardo, vergonhosamente, foi o pior nesse debate. Eu vou perguntar de novo, ele tem 2 segundos para ser homem e assumir. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência de agressão doméstica? Bom, seguindo a ordem aqui, Guilherme Boulos, que ainda tem 3 minutos e 12 segundos. A palavra com Boulos. Olha, gente, vocês viram. E eu acho que cabe a cada um fazer a comparação e definir. Eu me preparei para ser prefeito de São Paulo, estudei cada ponto dessa cidade, trouxe a Marta como vice, fui conhecer experiências e soluções internacionais, tive com a prefeita de Paris, conhecendo o projeto de redução de distâncias, com o ex-prefeito de Nova York, Bill de Blasio, conhecendo o projeto de reaproveitamento de espaços ociosos, também numa grande metrópole, com a prefeita de Santiago, conhecendo os corredores verdes, com o prefeito de Bogotá, conhecendo também o sistema de segurança e como eles enfrentaram uma Cracolândia. A gente se preparou. Infelizmente, alguns rebaixam muito o nível do debate. E é isso que eu quero alertar você. Nós estamos na reta final e nós temos um desafio de não deixar São Paulo cair na mão de uma turma que junta atraso, ódio, coisas suspeitas e não explicadas, como no caso do Ricardo Nunes, né? Um projeto absolutamente de raiva, de ódio, de violência, como é o caso do Pablo Marçal. É isso que vai estar em jogo no próximo domingo para você tomar essa decisão. Por isso eu peço o seu voto no 50. Bom, o direito de resposta de Pablo Marçal foi aceito. Ele tem 1 minuto para a sua resposta. Obrigado. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência por agressão doméstica? Segundo, por que a sua esposa, sua filha e você receberam dinheiro na investigação aí da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre máfia das creches? Ele e mais 100 estão investigados. Por que você gastou dinheiro eleitoral fazendo propaganda enganosa no rádio e na televisão a respeito de outro candidato? Por que você não mostrou as coisas boas que você tem? Qual o seu problema, Ricardo? Você é pequeno demais para esse cargo? É o fim da linha. Você é o único aqui que desmoronou poderosamente nos últimos 15 dias e vai ser uma taca na urna que o povo vai dar em você. Eu te agradeço, tá? Por você ser essa pessoa tão sem pujança, tão sem liderança, uma pessoa emasculada que não suporta a pressão nem do debate, nem do processo eleitoral. E esse marqueteiro que está com você inventando conversa, perdeu com o Bolsonaro, vai perder com você e tem mais um derrotado que é o Rodrigo Garcia. Tchau para vocês. O senhor tinha pedido direito, quer falar também? Então vai.
Eu administrei bem o meu tempo, eu posso falar, né? Boulos, você não vai ganhar a eleição. Essa eleição não é sua. Você já tem um cargo de funcionário público, termine o que você está fazendo, traga os benefícios. Eu, como prefeito, eu vou te ligar e vou pedir sua ajuda, essas emendas que você tem lá, para de fato fazer o maior programa de habitação dessa cidade. Então fique quieto lá no seu emprego. Nunes, você já tem 30 anos de vida pública, é o fim da linha. Não cria problema. O último áudio que eu te mandei foi: não fale mentiras ao meu respeito, que você não vai suportar a pressão que eu vou colocar sobre você. E você está vendo agora, esse olhar é de alguém que está me ameaçando com o olhar. Eu conheço leitura corporal. Você me ama. Ele falou aqui, seu microfone está aberto, que me ama. Eu vou te mostrar esse amor na hora que eu assumir a prefeitura dia 1º de janeiro. Bom, a candidata Tabata Amaral tem ainda 45 segundos. Eu só tenho uma coisa a dizer. O voto da mudança com honestidade e seriedade é 40. Pablo Marçal pediu a palavra. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia fazer um BO de violência doméstica, sendo que essa é a maior dor que as mulheres têm hoje? Por favor, seja homem e acabe com isso, que eu não vou levar isso para o debate da Globo. Me ajuda. Resolve essa questão logo. Vocês vão deixar ele ficar fazendo esse jogo com a gente aqui? Acabou o tempo. É a regra do debate que o senhor assinou, candidato. A gente falou, avisou, inclusive, que teriam 20 minutos para cada candidato. Guilherme Boulos ainda tem 1 minuto e 59 segundos. A palavra é com Guilherme Boulos. Bom, gente, para Marçal falar de moradia é impressionante. Lá na África, em Angola, ele prometeu fazer 300, arrecadou dinheiro do jeito como ele costuma fazer, enganando as pessoas. Fez 30, deixou 270 famílias vulneráveis na mão, lamentavelmente. Esse é o Marçal, todo mundo sabe. Né? Ele é um personagem. Né? Ele, uma hora diz uma coisa, ele dizia antes, no tempo que era coach, ele dizia que o pobre era pobre porque merecia e por aí vai. Agora ele quer ir nas periferias, dizer que ama pobre e tal, e é recebido com cadeiras no Grajaú. Mas eu queria notar também essa situação do Ricardo Nunes não responder as coisas. É grave. Não respondeu novamente se o Bolsonaro vai indicar a gente ou não na sua gestão. Qual é a conclusão que a gente pode tirar? Não respondeu sobre as várias investigações em relação a ele e sobre o boletim de ocorrência de violência doméstica. Então, gente, como é que uma pessoa que não abre a sua vida, não abre o seu coração, não se coloca, não responde sobre as questões, pode continuar como prefeito de São Paulo? Não dá. Lembrando que o candidato Ricardo Nunes não tem mais tempo, mas terá 1 minuto nas considerações finais. Pablo Marçal pediu o direito de resposta, foi negado, mas ele pediu a palavra. A palavra está com Pablo Marçal. Por favor, candidato, não fale fora do microfone. Isso foi combinado, senão eu teria que dar uma advertência. Por favor. Essa advertência que a Fabiola acabou de dar, eu vou narrar para você o que aconteceu aqui no cenário. É o Ricardo Nunes falando para o Boulos: não fale da minha mulher. Ricardo, por que você fez a sua esposa receber dinheiro da máfia das creches? Era você que tinha que honrar sua mulher. Olha aí na reportagem da Folha de São Paulo, a esposa do Ricardo Nunes falando assim, ó, reportagem: eu sou casada com um bandido. Zanini, da Folha de São Paulo. Gente, todos os jornalistas que vieram aqui não perguntaram sobre propostas, ok? Vocês não estão atrás disso. Vocês estão atrás de perceber quem é o mais valente, quem aguenta firme, quem não muda a convicção. E eu quero deixar bem claro para você que um cara que não sabe administrar o tempo, igual o Ricardo Nunes, e corre de todas as perguntas, não merece um único voto na urna. Eu quero te pedir, antes de digitar o 13, que você está doido para fazer isso em São Paulo, digite o 28. Olha, tem aquele momento íntimo comigo ali, respira bem fundo e siga seu coração e confirma. Guilherme Boulos pediu a palavra, ele ainda tem 52 segundos no seu banco de tempo. A palavra com Boulos agora. Só para mencionar, o desespero do Marçal é tão grande na reta final que ele tenta criar confusões a respeito do nosso número. Né? O nosso número é 50, apoiado pelo PT, apoiado pelo presidente Lula. Ele faz isso nos debates recorrentemente para tentar criar uma confusão. Quem votar no 3 vai anular o voto. Então, por isso, os nossos eleitores sabem muito bem que é 50 e o desespero do Marçal não vai ganhar, não vai dar certo. Pablo Marçal pediu a palavra. Se você somar 13, que é o número do PT, mais 15, que é o número do cara que não assume o porquê que a esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência contra a violência doméstica, dá 28. Lembra disso. E você que é do PT, que não gosta desse cara aqui, eu sei que você vai digitar o 13. Eu não estou falando para confundir, é porque você não quer nenhum desses caras. Mas antes, digita 28 e confirma. Tabata Amaral ainda tem 39 segundos no seu banco do tempo. Tá cansado desses caras? Eu também tô. Eu sou a única candidata que vence de todos eles no segundo turno, de acordo com a Atlas, e tô crescendo na pesquisa. Conto demais com seu voto no 40, porque vocês sabem que podem contar comigo. Pablo Marçal pediu a palavra. A Tabata Amaral já foi do PDT, salvo engano, ela tem a síndrome do Ciro Gomes. Venço todos vocês no segundo, mas não vai ter segundo turno, e se tivesse você jamais iria. O segredo da eleição é ser amado e odiado. Agora o que você faz com isso na reta final é o que vai resolver a eleição. Doeu. Bom, alguém mais quer falar? A gente pode ir para as considerações finais? Não. Vai, Guilherme Boulos pediu a palavra.
Não, eu tô Não, fazendo... ele tá a rodada, a última rodada. Porque como ninguém está pedindo a palavra, até para explicar aqui para o eleitor que está nos acompanhando, porque esse é um modelo diferente e está bem interessante a gente ver. Eles vão levantando a mão. E aí a gente está na reta final, eles estão administrando esses segundos finais que eles ainda têm no seu banco de tempo. Ricardo Nunes não tem mais nada, Boulos tem 25 segundos, Tabata tem 25 segundos e Pablo Marçal 29. Como eles não estão pedindo a palavra, eu vou rodar conforme a ordem do sorteio. Então começo com Guilherme Boulos. Gente, eu quero dizer aqui, antes das considerações finais, reforçar para você pôr a mão na consciência e ver o que está em jogo nessa última semana. Faltam 6 dias para definir os próximos 4 anos. Para São Paulo, com impacto para todo o país. E nós temos que evitar o risco que representam 2 candidatos do atraso, do negacionismo, do bolsonarismo na nossa cidade. Por isso, voto 50. Agora ele zerou o banco dele de tempo. Pablo Marçal pediu a palavra. Pablo. 28. Só isso mesmo.